Beleza, galera. A partir de agora a gente está gravando, então vamos para mais um conteúdo que seria o gerenciamento de configuração de software, né? O que que seria o gerenciamento de configuração de software? Vamos entender um pouquinho melhor a importância disso aqui, certo? Olha só, vamos pegar um conceito. O que que seria o conceito? Gerência de configuração de software, né, que a gente chama de GCS, é um conjunto de atividades de apoio que permite a absorção ordenada das mudanças inerentes ao desenvolvimento de software, mantendo a integridade e estabilidade durante a evolução do projeto. Não sei quem já atua, né, no mercado de desenvolvimento, mas normalmente quando um cliente pede algum projeto, normalmente nas conversas iniciais ele passa uma determinada ideia, ele te pede determinado produto e, querendo ou não, você precisa, né, pegar requisitos implícitos e explícitos desse cliente. Só que, às vezes, o cliente não soube ou não especificou exatamente tudo que ele precisa. Você entendeu tudo que ele falou, ótimo, mas o cliente não foi capaz de falar todos os pontos que ele precisava. Então, à medida que você vai entregando o projeto, novas funcionalidades, o cliente vai falar: poxa, mas eu precisava que isso fizesse assim, que isso fizesse aquilo, dessa nova funcionalidade. Então, mediante a essa ideia, o projeto acaba sendo evoluído, certo? Né? Igual a gente está falando aqui, evolução, de mudanças. As mudanças que vão gerando no meio do caminho vão tornando, né, vão evoluindo o meu projeto. E eu preciso ter uma, uma, uma gerência disso tudo para quê? Para que cada mudança dessa, que realmente vai ter que ser feita, seja feita com o menor custo possível. Custo financeiro, né? Custo de tempo, custo de recurso físico ou lógico, né? Que seria hardware e software, e recursos pessoais, né? Humanos, as pessoas. Então, a ideia é essa, a gente ter atividades que vão apoiar ou permitir a absorção, né, das uma absorção ordenada das mudanças. É como se a gente tivesse um, um, um suporte que nos concedesse melhores condições para, né, apoiar aquela atividade, ok? Ou aquelas atividades que vão vir de forma evolutiva. Então, é interessante o quê? Controlar e acompanhar as mudanças, que a gente vai falar que é o nosso controle de mudanças, registrar a evolução do meu projeto, é extremamente importante isso, gera uma dor de cabeça se você não tem essa parte tremenda, que é controle de versão, né? Você vai controlar a sua versão, estabelecer a integridade do sistema, integração contínua. Né? Depois eu posso citar algum exemplo nessa parte de controle de versão aqui. Foi até um caso que aconteceu comigo ontem e, enfim, não, né? Depois eu explico melhor isso aí para vocês. Foi burrice minha, vamos dizer assim, né? Eu falo que vocês têm que usar, mas não usei. Aí o que aconteceu? Me dei mal. Né? Tá funcionando? Tá executando? Tá tudo certo. A questão é, o que eu poderia ter feito de forma muito mais simples, eu tive que dar uma volta muito maior para resolver uma pequena questão, tá bom? Então, essa é a ideia. Eu tenho que evoluir, eu tenho que, às vezes, depois até que eu entreguei módulo um, módulo 2. Uai, gente. Acho que tá passando um helicóptero aí. Módulo um, módulo 2, eu vou ter que fazer o 3. Então, tudo isso são evoluções que vão estar dentro dessa ideia também. Então, eu tenho que ter uma gestão disso tudo. Então, com base nisso, né, vamos pegar alguns conceitos aqui. A arte de coordenar o desenvolvimento de software para minimizar a confusão é denominada gerenciamento, né, de configuração. Quem falou isso foi Bald, né? Ele fala essa arte de coordenar o desenvolvimento, que seria a mesma ideia do que está descrito aqui, né?
um conjunto de atividades. É você conseguir gerenciar o seu processo, lembra? Produto, o final. Processo, o caminho que eu vou construir o produto. Então, a forma de gerenciar o meu processo de forma satisfatória, né? O gerenciamento de configuração de software é um importante elemento para a garantia da qualidade. Por quê? Tudo isso vai estar ligado à qualidade. Questão de tempo, recurso, tudo que eu falei anteriormente, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode falar aí, tá? Olha só, coordenar o desenvolvimento para minimizar a confusão. Por que confusão? Porque todos esses processos evolutivos geram confusões. Tem aqui embaixo vocês vão ver uma imagem depois, né? Tá por aqui assim, eu acho. Cadê a imagem? Tá lá embaixo. Ali, tá aqui, ó. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Por que confusão? Talvez isso não ficou claro, mas olha só. Vamos continuar alguns conceitos. A arte de identificar, organizar e controlar modificações no software que está sendo criado, maximizando a produtividade, reduzindo, né, os erros, que é o Prisma, né, lá em 2011 disse isso. Então, olha só, são atividades que vão permitir a evolução, certo? Seja uma evolução corretiva, seja uma correção, uma evolução, né, de novas funcionalidades e tudo mais. Então, a gerência de configuração de software é esse processo de gestão. Eu preciso ter uma gestão, um processo gerenciável, que é aquilo que a gente viu anteriormente, muito bem especificado, que nos dê suporte necessário para poder fazer todo esse ciclo rodar sem influenciar na qualidade. Pelo contrário, influenciar na qualidade de forma negativa, né? Pelo contrário, influenciar positivamente na qualidade, melhorar a qualidade do meu processo. Ok? Então, mediante a isso, é extremamente importante a gente avaliar alguns pontos, porque se o meu sistema está evoluindo, ele tem modificações. Ele saiu de um ponto A e foi para um ponto B. Então, por que o sistema mudou? São perguntas que a gente sempre tem que saber. Por que o sistema mudou? Ah, foi para resolver o problema de um erro. Ah, não, foi para entregar o módulo X. Então, a gente tem que saber por que o módulo mudou. Isso é gestão, isso está dentro do escopo do gerenciamento do projeto. Quais foram as mudanças? Né? Quais foram as mudanças que foram aplicadas nessa etapa? O que melhorou? Ele saiu daqui, do ponto A, e foi até o ponto B, mas o que? Né? Ele saiu de um ponto e falou, mas o que foi mudado? O sistema continua funcionando depois das mudanças? Testes, né? Eu vou testar se, se é uma integração, a integração de um novo módulo está funcionando? Está perfeito? Ótimo. Então, são perguntas que a gente tem que fazer, né? Aí entra o, a ideia da gestão, perdão, aqui, ó, entra a ideia da coordenação, né, das minhas configurações do software, que vão vir o quê? Lembra? Por que o sistema mudou? Controle de mudança. Então eu tenho que fazer o controle da minha mudança. Quais informações, né, ou quais itens, o que foi mudado? Isso quem vai garantir para mim um processo de integridade e aumento da qualidade. As ferramentas de controle de versão, certo? O sistema continua funcionando depois que a gente fez essas alterações. Aí vai vir a questão da integração contínua, né? Você sempre tem que ter o seu sistema íntegro, funcionando em perfeito estado. Depois, mais para frente, a gente vai ver mais detalhes desse controle de versão, um pouco mais detalhados, tá bom? Porque, olha só, é lindo desenvolver software, é uma coisa fantástica, né? Só que, olha, algumas coisas dentro do processo a gente tem que ter muito claro, ou a gente tem que saber, porque isso impacta diretamente no resultado final. Quando mudou, o que e quando mudou, né?
vai vir sendo responsável por isso. Quem é o responsável por essa gestão? Controle de versão. Por que mudou, né? São as mesmas perguntas. Isso aqui são literaturas, né, trazendo de visões diferentes ou perspectivas diferentes. Por que mudou? A gente tem a questão do controle da mudança, né? O controle de mudança que faz a gestão disso aqui. Quem fez a mudança? Aí, auditoria de configuração, certo? Então, a gente tem uma auditoria para realmente entender quem está fazendo essas mudanças, né, no meu software. Mudou, o que, que mudou e quando? Beleza, versão. Por que mudou? A mudança, com toda a mudança. Mas alguém fez, certo? Então, auditoria de configuração. Podemos, né, reproduzir essa mudança? Aqui, auditoria de configuração também. Esse item reproduzir esta mudança é a mesma coisa que o sistema continua funcionando, né? Reproduzir, a gente consegue executar, a gente consegue dar seguimento, né, a partir dali? Sim, beleza. Por que que isso é extremamente importante? Eu tenho um sistema de controle de estoque. E aí, o que que acontece? Eu peguei e fiz uma modificação. Então, vamos lá, o que que mudou? Implementei uma entrada de atualização de estoques com base em nota fiscal. Um exemplo. Quando? Ontem. Por que mudou? Porque os clientes estavam enchendo o saco que ninguém não estavam mais, né, querendo digitar nota. Então, com base na nota, eu ia puxar tal, tal. Beleza, uma evolução. Quem fez a mudança? Eu. Podemos reproduzir essa mudança? E aí? Tudo que eu fiz ali no meu desktop, na minha versão local, funcionou top. Joia, tá tudo funcionando, beleza. Então, o que que eu faço? Joguei para produção. Puxa vida, parou de funcionar. Não funcionou, não funcionou, começou a dar erro. E aí, o que que eu tenho que fazer? Perdi? O meu cliente fica sem sistema agora, porque nada mais está funcionando? Não, eu tenho o meu controle de versão. Eu consigo voltar a uma versão anterior. Então, resumindo, se deu merda, né? Se literalmente deu merda, a gente pega e volta uma versão, certo? E aí a gente pode ver o que que levou aquele erro, a gente vai saber, né, quando foi feito. Houve erro, a gente volta a versão. Então, a partir daí, a gente consegue voltar e deixar tudo funcionando nas mais devidas proporções, certo? Não foi isso que aconteceu comigo, eu falei assim, mas não é isso que aconteceu. O que eu falei que o problema que eu tive é só relacionado ao item aqui, né? Controle de versão. Mas enfim, o porquê, né? Vamos entender o seguinte: a gente tem o porquê disso tudo. As atividades são desenvolvidas para atender alguns pontos, né? As atividades, né, que a gente tem no nosso ciclo, no nosso processo. Identificar a alteração, controlar a alteração, assegurar que a alteração seja implementada corretamente, relatar alterações aos outros interessados. Pensa no seguinte: isso já deve ter acontecido com vocês ou em algum determinado momento da vida de vocês. Vocês têm um trabalho para fazer, começaram a fazer o trabalho em Word e vocês fazendo o trabalho e tudo mais. O Israel fez uma parte, o Jonathan fez outra parte, o Arthur fez outra parte, cada um em um PDF diferente, ou cada um em um Word diferente, né? Não levemos em consideração a, a, o Google Drive, trabalho colaborativo, ok? E, enfim, no final das contas, o que que vai acontecer? O... Temos três partes separadas, aí eu pego a parte do Jonathan, mudo, mas eu não falei para ele, aí a parte do Israel, ele tem beleza, mas eu não coloquei ainda. Olha como começa a ficar um caos. Então, por que que a gente tem que fazer esse controle, esse processo de gerenciamento? Que aí a gente identifica as alterações, com base, né, no que foi combinado. A gente controla todas as alterações realizadas. Ô Jonathan,
né, o Arthur falando para o Jonathan, Jonathan, eu fiz alteração na sua parte, tá? Olha aqui o que eu alterei. Aí você vem aqui embaixo, ó, relatar alterações aos outros interessados. Tudo isso que eu estou falando, o Google Drive, trabalhos, né, seja um doc do Google Drive, já faz isso. E a gente chama isso de trabalho colaborativo, né? Mas aquilo, em essência, é o que está especificando aqui. Identificar a alteração, controlar a alteração, assegurar que a alteração seja implementada corretamente e relatar as demais, né, relatar as alterações dos demais membros da equipe. Então, o que seria isso? Todo mundo aqui acho que conhece o Google Drive ou o Word Online, trabalho colaborativo é isso. É justamente isso aqui sendo aplicado, porém na escrita de um documento. Porém, a gente tem que como fala? Fugiu. A gente tem que pegar isso aqui, né, e aplicar isso dentro da, do processo de implantação do meu sistema, na etapa de, desenvolvimento, escrita de código, enfim. Na hora que eu estou desenvolvendo mesmo, né? Então, isso tudo são etapas que eu preciso ter controle. Eu preciso ter essa gestão do meu todo, que isso vai facilitar o processo, né, de qualidade, porque querendo ou não, no final das contas, meu trabalho vai estar, meu trabalho barra, né, projeto vai estar muito mais conciso, muito mais bem, né, organizado, realmente está tudo alinhado entre todo mundo que está fazendo, ok? Entenderam o porquê, as atividades, isso aqui? Sim, não, talvez, ok? Ninguém falou nada, então vou entender que isso foi um sim. Show, beleza, Rael. Olha só, vamos dar uma. Na verdade, a gente abre um parênteses aqui e fecha ele aqui embaixo, né? Vamos entender isso aqui. O que é a configuração? O que é uma configuração? Configuração de um sistema é uma coleção de versões específicas de itens de configuração, vai hardware, firmware, software, que são, né, combinados de acordo com procedimentos específicos para servir uma finalidade em particular. Então, é tudo aquilo que a gente vai utilizar, né, de forma de forma desculpa, de forma que consigamos organizar o nosso processo, ok? Então, ó, itens de configuração, elemento, nário ou grupo de elementos, pode ser um item ou vários itens que a gente vai estar fazendo essa configuração para efeito de controle de versão, por exemplo. Códigos, os códigos que eu vou estar realizando, eu vou controlar a versão deles, a documentação, diagramas, planos, ferramentas, casos, todos os itens, né, protótipos entrariam aqui também, todos os itens que eu quero fazer esse processo de configuração, de manter esse item bem estruturado. Então, todos os documentos podem ser úteis para a evolução futura do sistema. Então, se eu não estou evoluindo a minha documentação junto com a evolução do meu sistema, eu preciso, né, rever isso aí. Eu tenho que reorganizar, refazer aqueles documentos, e isso gera versões diferentes. Então, por isso que a gente tem essa importância, né, na configuração. Só um parênteses que a gente abre e fecha aqui. Então, qual, né, é a importância do controle de versão, né, dentro da gestão? Lembra? Ó, o que é GCS? Está aqui em cima. Ó. Vamos voltar lá na página 1 para vocês verem. Ó. No slide 2, na verdade, né? Gerência de configuração de software. Ok? Vamos lá então. Vamos voltar aqui. Não sei onde que eu estou mais. Aqui. Então, dentro dessa ideia, a gente viu, né, naqueles porquês, o controle de mudança, o controle de versão e a integração contínua, né? Que esses três primeiros aqui que a gente viu. Por que mudou, quais foram, né, as mudanças e se o sistema continua funcionando. Então vamos analisar isso aqui. Vocês veem minha tela, né?
Na sinceridade, respondam quem já passou por isso. Seja com qualquer trabalho que fez, qualquer trabalho de faculdade, para entregar para alguém, de serviço, enfim. Comentem aí se alguém já passou por isso. A Joana, Nicolas também, Jonathan Bittencourt. Então, reparem que não tem jeito. Talvez os outros colegas, né? Todo mundo. Isso que eu ia falar, Israel. Todo mundo já passou por isso. Em um momento X ou Y da nossa vida, não, todo mundo passa. Fica tranquilo, isso aí é comum, né? Tem, claro, a gente não precisa fazer igual tá ali, né? Versão final 22 e mandou o cara, né, para aquele lugar. Mas, enfim, a ideia é o quê? Tudo, né, que a gente faz ainda, querendo ou não, é passível de mudanças. Só que fazer essas mudanças, tecnicamente, não são erradas. Elas acontecem, elas são necessárias. Isso é um processo de aprimoramento. Porém, você tem que ter essas modificações todas controladas. O erro não é ter que, né, refazer, no sentido de evoluir. O erro é você não ter isso de forma controlada, certo? Então, igual foi o Eduardo, não, foi o Israel que falou, né? O Israel falou que todo mundo. E o Nicolas ainda afirmou: se bobear, eu ainda passo, né? Por isso. Então, todos nós passamos por isso, porque a evolução e a alteração, a correção disso aí, ela ainda vai existir sempre. Às vezes você vai mandar um negócio e falar: não, muda isso, muda aquilo. Isso é normal. A grande questão que a gente tem que entender é: precisamos ter uma gerência sobre esse processo. Ok? Então a gente precisa sempre ter o controle disso tudo. Por quê? Se a gente tem o controle, beleza. Né? É, aqui só uma ideia, né? Qual que a gente pega, né? Qual versão que é? Né? A gente foi modificando, foi modificando, foi modificando, mas e no final? Outro exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, qualificação de doutorado, ó, e vai subindo, e vai subindo. Legal, foi evoluindo. Só que se chegar um momento, né, que você fala assim, meleca, deu errado, você consegue voltar, beleza, mas é um processo que eu estou gerenciando, eu não estou deixando isso de forma desordenada, ok? Existe um processo no qual eu estou gerenciando. Quando a gente chega em códigos, né, quando eu estou desenvolvendo códigos, isso acontece da mesma forma. Ah, baixei a versão que está no servidor, comecei a mexer, tal, alterei um monte de coisa, legal. Aí no final do dia, fiz um dia todinho de trabalho. Fui testar, não deu certo. Aí outros dois itens pararam de funcionar. O que você faz? Você tenta ficar corrigindo? Não. Descarta aquilo que você fez e baixa o que está funcionando. Né? Então, você consegue otimizar o seu tempo por ali. Então, você ter essa gestão, você ter esse controle é extremamente importante. Por isso que o Google Drive, no trabalho colaborativo que ele faz, o Dropbox não tem porque ele não tem as ferramentas, né, de escrita, mas a Apple tem essas ferramentas, o Google Docs, né, que vai pegar os planilha, PowerPoint, enfim. Tem a Microsoft também, né, através do OneNote lá. Enfim, tudo isso são os elementos que, né, a gente já fazem esse processo que é, é, vão atuar diretamente na qualidade do projeto, ok? Entendido? Joia. Então, olha só.
a gente tem aqui aquela mesma definição que a gente já vem discutindo, né, há alguns tempos. Eu tenho ferramentas, métodos e processos. Os meus processos, né, tudo aquilo que eu vou gerenciar, os caminhos, o que eu tenho que executar. Os meus métodos, né, como eu vou fazer aquilo e com quais, né, vertentes eu vou executar. E as minhas ferramentas, que são os materiais que vão me dar apoio. Então, tudo isso sempre com foco na qualidade. Então, a escolha de ferramenta adequada, igual, eu vou desenvolver um sistema, eu vou ter um controle de versão. É melhor usar então um controle de versão web, um exemplo GitLab, né, que ele é gratuito. Então, legal, bacana, vamos utilizar ele. Então, tem que pensar nessas ferramentas e qual a melhor aplicabilidade delas no processo. Então, olha só, vamos pensar que aqui é o nosso ciclo, né, de, de desenvolvimento. A gente tem a preparação, que é toda aquela parte inicial. Isso aqui é o mesmo ciclo que eu passei no trabalho, tá bom? Isso aqui são só visões ou perspectivas diferentes. Se eu pegar aqui, opa, joia. Preparação, né, que é aquela parte inicial e tudo mais, algumas configurações que você tem que realizar inicialmente. Eu vou ter o meu processo de desenvolvimento, que vai, né, abranger o levantamento de requisitos, a construção dos meus protótipos e modelos, a codificação desses caras aqui, certo? Testes, né, para testar tudo aquilo que eu desenvolvi, está funcionando, eu jogo para a operação e as manutenções futuras. Então, tudo isso aqui é o meu ciclo de criação. Ó, preparação, tudo isso vai estar sendo abrangido pelo desenvolvimento, operação, manutenção, dali para frente. Então, quais partes eu tenho que gerenciar? Eu acho que tá claro, né? Eu tenho que gerenciar o que está aqui, ó, em cima deste item. Então, eu tenho que fazer a gerência de projeto em quais etapas? Nessa, nessa e nessa. Aonde que eu tenho que aplicar a qualidade de software? Nessa, nessa, nessa e também na gerência do projeto. Aonde que eu tenho que gerenciar a configuração? Nisso aqui tudo, na gerência do meu projeto e na garantia da qualidade, né? Porque a gerência da configuração, igual a gente viu aqui em cima, né? A gerência da configuração são conjuntos de atividades que vão permitir a absorção ordenada das mudanças inerente ao processo de desenvolvimento e aqui sempre na ideia de, cadê? Garantir a qualidade do meu software, certo? Então, essa ideia ela tem que estar fundamentada, né, nessa, né, tem que estar sempre em parceria ou sempre em paralelo aqui com a minha garantia da qualidade, certo? Então, é como se fosse tudo isso, né, estivesse sendo abrangido pela minha gerência de configuração. Aqui existe nas normativas ISO. ISO são normativas, né, são padrões que são utilizadas para garantir algumas especificidades, né, do nosso processo. Então, existem apoios, como se fossem métricas para a gente poder estar, né, desenvolvendo, sempre pensando de fato na qualidade do nosso sistema. Então, a ISO 12207, ela visa essa parte de garantia de qualidade de software. Então, eu tenho algumas ilustrações, né, de como funcionaria o meu ciclo, sempre, né, pensando, né, nessa organização, nesse gerenciamento do meu processo, né? Tá meio que subdividido aqui, né? Processos fundamentais vão ser alguns itens que vão compor, né, de forma fundamental o ciclo de construção do software. Processos de apoio extremamente importantes, documentação, gerenciamento de configuração,
garantia, né, da qualidade, verificação, validação, revisão, auditoria, né, sempre sendo apoiados ou passíveis de adaptações e com foco também nos processos organizacionais, tudo isso de gerência, né, de melhoria e infraestrutura e treinamento, ok? Então é só uma ilustração que a gente pode estar trazendo dessa ideia da ISO 12207. Né? Então, dentro do meu processo, eu vou ter a construção, eu defino, desenvolvo e jogo para a minha operação, que vai ser, posteriormente, alguns trabalhos, né, que vai me gerar trabalhos de manutenção naquilo que está sendo operacionalizado. Então, esse é o meu processo. Olha só, itens de configuração de software. O que seria itens, né, dessa configuração? Um item de configuração de software é um produto ou um software, né? É um produto de software, perdão, ou um produto de desenvolvimento de software. Se a gente, vamos tentar entender isso aqui melhor. Vamos voltar aqui. O que é a gerência de configuração de software? Conjunto de atividades de apoio que permite a absorção ordenada das mudanças inerentes ao processo de desenvolvimento. Beleza, então são as minhas atividades. Então aqui eu tenho os meus itens, né? Cadê? Eu tenho os meus itens de configuração de software, certo? Que podem ser um produto de software. O que é um produto de software? Um sistema, um aplicativo, uma ferramenta, né? O que vocês definirem. Ou um produto de desenvolvimento de software, né? Que é algo que vai estar vinculado ao processo de desenvolvimento. Talvez, não um produto pronto, mas uma parte de um produto, certo? Então, a gente utiliza esses itens para quê? Para fazer parte da configuração do meu software. Então, eu utilizo esses caras, esses itens, de modo que eu consiga ampliar, certo? O fazer, né? Sendo como se fosse uma colaboração, um processo auxiliador, né? Na configuração do meu software. Então, olha só, o que são produtos de software? Programas de computador, procedimentos, documentação relacionada, informações designadas a serem entregues a um cliente, ao usuário final. Então, produto de software é aquilo que o meu software tem originado. Lembra que a gente falava dos nossos artefatos? Está aqui, ó. Lembra da imagem, papéis, usuários e artefatos? Está aqui. São os nossos produtos, né? Produtos de software. Produtos de desenvolvimento de software são descrições, processos, planos, procedimentos, programas de computador e documentos relacionados que podem ou não ter a finalidade de ser entregue ao usuário final. Talvez ele vai ser parte de uma outra maior que vai ser realmente entregue. Talvez ele vai ser parte de um produto. Então, por isso que ele é parte de desenvolvimento. Talvez não necessariamente precisa ser entregue. Ok? Então, esses itens é o que vão compor aqui os meus itens de configuração de software. Vamos para essa figurinha aqui. Olha só, eu tenho construção. Se a gente olhar, né, é como se fosse a evolução dessa primeira aqui, tá? Ok? A gente tem a construção e a operação. Só que, olha só, tudo isso está vindo, né, de encontro ou está convergindo, né, para as minhas alterações. Então, informação de configuração de software. Eu preciso ter uma organização disso aqui, por quê? As alterações, né, seja na etapa de construção ou de manutenção, elas vão acontecer. Igual eu disse, aquela figurinha que tem aquele monte de versão, não é errado você ter que fazer essas alterações. O errado é você não ter o gerenciamento dessas alterações. Então, por isso que a gente tem o gerenciamento da configuração. Para que essas atividades aqui, né, que seriam a evolução do meu software, não se torne uma coisa caótica, e sim uma coisa ordenada e controlada. Isso é gestão. Isso é gerenciamento, ok?
Então, gerenciamento de configuração é um conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas para administrar as alterações durante o ciclo de vida do software. É tudo que eu consigo gerenciar e controlar de forma clara, precisa, funcional, no processo de atualização ou evolução do meu software. Ou melhor dizendo, dentro do ciclo de vida de um software, tudo aquilo que eu precisar alterar, seja para evoluir ou seja para corrigir, eu preciso ter um controle muito bem, é, muito bem gerenciado, né? Eu consiga saber aqueles pontos que a gente discutiu lá em cima. Cadê? Aqui, ó. O que, quando, quem, certo? E por quê? Então, são as 4 perguntas que a gente tem que ter nesse processo gerenciável. Então, essa é a ideia do gerenciamento. Vamos voltar aqui. Ok? O gerenciamento de configuração de software oferece um ambiente de trabalho estável, porque você vai ter tudo muito bem gerenciado, de forma que você não vai ter o caos preciso fazer isso, já fiz aquilo, como que eu volto aquilo, né? Como que eu faço determinada ação. E as alterações sem controle de produtos, desenvolvimento de software, é um processo caótico. Aí que vai entrar o que eu falei lá, que eu tive problemas ontem. Tenho um servidor na prefeitura aqui e eu tinha uma aplicação rodando lá e eu precisava atualizar essa aplicação. Beleza, a aplicação estava rodando, de boa. Né? Só que eu tinha que colocar algumas informações nessa aplicação, porque eles fariam uso dela hoje. Né? Ela não é usada normalmente, às vezes eles fazem uso dela. Aí o que acontece? Beleza, a versão estava aqui no meu PC rodando, que eu tinha feito algumas modificações, né? Só que a que estava lá desatualizada. Então, resumindo, eu tinha evoluído o sistema, né, dessa ideia, eu tinha feito modificações até para corrigir alguns detalhes, mas já que eles não usam essa ferramenta com frequência, a última vez que foi usada foi em dezembro do ano passado, já tem um bocado de tempo, né? Tava lá parada. E aí? Precisavam, né, de usar ela. E o que aconteceu? Eu não tinha um controle de versão, estava tudo aqui na minha máquina. Cheguei lá e o que eu faço? Né, comecei a importar algumas partes e eles precisavam daquilo funcionando. Né? Hoje, felizmente, o cliente é assim, né? Eles não querem saber se você tem vida. Eles querem que no momento deles esteja tudo funcionando. Só que, beleza, fui, executei, rodei, né? Tudo certinho. E aí, beleza, está funcionando. Está funcionando. Mas se tivesse um controle de versão, se eu tivesse ferramentas que me proporcionassem tudo isso, eu tive que, né, sair da minha casa, ir lá na prefeitura, resolver isso, ouvir, né, perturbação de pessoas. Se eu tivesse, né, essa ferramenta de controle de versão já instalada, tudo organizado, com um botão já tinha resolvido tudo isso. Né? Um botão que eu falo é uns comandos. Você dá um comando, já estava tudo organizado. Então, foi um desgaste que poderia ter sido evitado. Né? Isso é aquilo na hora que eu troquei os arquivos, eu tivesse mandado alguma coisa errada. E aí? Tudo parava. E se por acaso eu apagasse algum arquivo importante e depois eu tivesse que refazer ele? Tudo parava, certo? Então são ações que você acaba tendo que, né, reorganizar e refazer de uma forma manual. E isso gera mais tempo, isso gera mais transtorno, isso gera mais custo, enfim, uma série de outros itens. Ok? Então isso que vocês têm que ter em mente. Olha só, o gerenciamento de configuração de software oferece uma memória do status dos produtos de desenvolvimento de software. Essa memória é o quê? Como que estava antes? Eu sei como que estava antes dessa última atualização que eu fiz ontem? Não, certo? E aí, se eu precisasse de alguma ideia de como estava antes, eu consigo ter uma memória, eu consigo ver a evolução do meu sistema? Não, porque
A última versão que está lá, que está funcionando, que está estável, beleza, mas e da onde que eu saí até onde eu cheguei? Cadê? Nunca sei, porque já não existe mais uma memória, não existe um histórico daquilo que foi feito. Ok? E outro detalhe, quando outras pessoas estão trabalhando no mesmo projeto, né, que seria aqui no caso o mesmo produto, esse gerenciamento ele vai coordenar o acesso para a realização de alteração de forma, né, muito bem ajustada. Nesse caso, tá tudo foi, né, desordenado porque era só eu. Beleza, de boa. Mas e se tivesse mais três pessoas? Já pensou? Eu poderia ter apagado o trabalho de outra pessoa, de outras pessoas, trabalho de um mês, 2 meses, de 5 meses de outra pessoa. E aí? Como que ficaria isso? Ah, beleza. Tava aqui no meu computador, né? Bonitinho, bonitinho. E o servidor lá, com a versão antiga, meu computador com a versão nova. Ah, fui lá colocar, meu computador queimou. Roubaram meu computador. E aí? Perdi, né? Então, tudo isso são etapas que são extremamente importantes nesse ciclo de vida, né? Claro que eu tive que ir lá por causa que eu não tinha acesso externo para fazer a transferência dos arquivos, né? Mas se eu tivesse acesso externo, todos os outros problemas de controle de versão também estariam, né, nesse problema. Mas enfim, vamos então ver existem algumas tarefas, né, de gerenciamento de configuração. A gente tem tarefas preliminares, identificação, controle de mudança, controle de versão, auditoria, relato de situação, controle de interface e controle de subcontratados, né, e fornecedores. Vamos dar uma passada em cada uma dessas daqui, né, na respectiva ordem. Tarefas preliminares. Selecione os itens a serem gerenciados, né? É importante que seja efetuada a seleção dos itens porque, né, uma super documentação torna o gerenciamento de configuração muito oneroso. Então, a gente tem que saber, né, que a gente tem um todo, mas a gente tem que levantar os pontos principais e os pontos que realmente precisam estar nesse ciclo, ok? A gente tem que lapidar o todo, ok? Né, então, o que a gente tem? Ó, selecionar os itens a serem gerenciados, né? Geralmente devem sofrer gerenciamento de configuração os itens que são mais utilizados no meu ciclo de vida, então aquilo que é mais comum ou aquilo que se repete mais, eu vou, né, tá lapidando isso ou utilizando esse item. Os itens mais genéricos, porque itens genéricos, querendo ou não, vão ser mais usados. Se eu tenho um item que é genérico, ele foi construído de forma genérica para atender várias vezes, né, ou mais de um item. Itens mais importantes para segurança, os itens projetados para reuso, que vai, querendo ou não, entrar nesses itens genéricos, né, são algumas variações, e os itens que podem ser modificados por vários desenvolvedores ao mesmo tempo. Por isso, então, que a gente faz, por isso que existe um controle de versão que é exclusivo para a parte do desenvolvimento, porque é uma parte que tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, certo? Né? Aqui tem alguns pontos, né? Tirei um print que eu tirei, né, do material de Prisma, né? Aquele mesmo que eu já venho citando desde o início das aulas. Né? Somente os itens selecionados serão controlados, sendo que os outros itens poderão ser alternados livremente. Então, a gente seleciona, dentro de tudo aquilo que a gente tem que fazer no nosso projeto, a gente seleciona o que é que vai e o que é que não vai. É aquela questão da lapidação que eu falei. A gente lapida porque a gente não tem condições de fazer todo esse gerenciamento, né, em todas as etapas e todos os fragmentos do meu processo de software. Porque é caro, certo? É oneroso. Vamos lá, então. Segundo ponto, né? Descrever como os itens selecionados se relacionam. Cadê? Ó, que é a identificação aqui, certo? Perdão, dentro de atividades preliminares ainda, tá bom?
Cadê? Isso, perdão, a gente está dentro de atividades preliminares, ó. Aqui, ó. Dentro das atividades, tarefas preliminares, a gente está vendo então o primeiro ponto, que é selecionar os itens, fazer a lapidação. Depois a gente tem descrever como os itens que foram selecionados nessa lapidação aqui, que a gente falou, serão, relacionados. A identificação desse relacionamento é importante para a manutenção, porque vai permitir, né, a sua localização do projeto de forma mais rápida e sabendo quais itens estão sendo afetados, porque um item pode gerar um determinado item implica em outro, né? Tem relacionamento com outros. Então tem que saber esse mapa, né? Sabendo quem está se relacionando com quem. Né? Então aqui a gente tem equivalência, dependência, derivação, sucessão e a variante. Né? São alguns exemplos, né, relacionados a esse processo de descrição dos meus itens que estão se relacionando. No meu terceiro ponto, lembrando, sempre dentro aqui, ó, tarefas preliminares. Planejar, né, as linhas de referência dentro do ciclo de vida do projeto. Então, o que a gente tem que pensar? Cria-se uma linha de referência ao final de cada fase do ciclo de vida do projeto e periodicamente depois de cada manutenção. Né? Então, a gente especifica quais itens serão revisados e armazenados em cada uma das linhas planejadas. É como se fosse o caminho, né? A gente vai construindo, né, o nosso fluxo. E por fim, a gente descreve a maneira como os itens serão arquivados e recuperados no repositório. Ok? Então, essas tarefas preliminares é como se fosse uma análise do meu projeto, pegando tudo aquilo que eu preciso lapidar, como que eu vou fazer esse processo de lapidação, os itens que restaram, como eles se relacionam e como que eu faço o controle desses itens que eu selecionei. Ok? Depois a gente vai ter identificação, controle de mudança e controle de versão. O controle de versão é um material específico. A gente vai falar sobre ele porque nessa parte de desenvolvimento de software, né, nós como programadores temos que ter isso muito bem gerenciado. Eu vou mostrar a ferramenta do Git, né, lá onde que estão todos os projetos que eu já realizei. Estão todos lá documentados entre aspas, né? Estão todos lá controlados, né? Em sua versão está lá controlada, acessível a quem tem que de fato ser acessível, tá bom? Aqui é só vamos falar da identificação de uma vez, que é só esses outros itens aqui. E a partir da próxima aula a gente vai falar sobre o controle de mudança e o controle de versão, que vai ficar para a semana que vem, tá bom? A questão do controle, da identificação é bem simples, é bem sugestivo, né? Criar um esquema de identificação, atribuir nomes únicos a cada um dos componentes, através do nome ser possível reconhecer. Então você cria um padrão de nomenclatura. A evolução de cada uma das versões dos componentes, a hierarquia existente entre os componentes, tudo isso você vai conseguir reconhecer através do seu padrão de nome que você criou, né? Como por exemplo, olha só, no meu esquema de identificação, a minha sigla é AA. Então, o esquema de identificação vai fazer a combinação, né, disso aqui, que a gente definiu, com os itens, ó, versão, nome e tal. Olha que interessante que ficaria. Então, ó, especificação do meu sistema, projeto AA, tipo ES, então a especificação do sistema, né, nome se tiver, versão, nome completo, AAES. Plano de projeto, AAPP. Especificação de requisitos do software, AARE, né? E aqui as versões, né? O valor da versão que está sendo especificado. Então, nessa parte de identificação, né, dentro das tarefas do gerenciamento, é você realmente dar nome aos bois. Você fazer aquele processo de padronização da nomenclatura. Então, em qualquer lugar que você vê essa estrutura aqui, poxa, legal, eu sei que esse cara, né, é do meu projeto AA, referente ao programa fonte, né, de subrrotinas.
ok? Então você cria alguns padrões e esses padrões vão te auxiliando no seu processo. Eu costumo fazer isso, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu mudo aqui para vocês darem uma olhada. Vocês não estão conseguindo ver, né? Vocês estão vendo só a apresentação. Deixa eu alterar aqui, que aí eu vou mostrar isso na prática, o que, que seria que eu estou falando. É um exemplo em banco de dados, tá bom? Eu faço dessa forma aqui. Não sei se vocês conseguem ver com front ou não. Eu não sei o que, que vocês estão vendo, que para mim não aparece aqui. Não tô vendo nada não. Tá só a apresentação, Renato botando assim preto. Tá, deixa eu voltar aqui, então deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo alguma coisa? Agora sim. Show. Olha só, um exemplo, né? É, isso aqui, pô, mas olha o nome desse item. Inscrição, tempo, serviço, inscrição, ID. É, analisando só pelo nome, eu sei que isso é uma chave estrangeira. Eu sei de qual tabela está vindo essa chave estrangeira. Eu sei aonde que eu acho esse ID, certo? Então, isso é uma estrutura de nomenclatura. Então, você define padrões e você vai conseguir identificar quais itens, né, você vai estar trabalhando, ou a quem é referente aquilo que você disse. Né? Então, você cria esses padrões de forma a facilitar a identificação em qualquer parte do projeto ou em qualquer lugar que você esteja. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Beleza, então. Então, galera, trabalho para a semana que vem. A prova vai ser na outra semana, né? Já está marcada. Se vocês tiverem dúvida, ó, aqui, ó, plano de atividades da disciplina, né? Tem um específico para o Jonathan também. Aqui a gente está nessa semana 8, certo? Gerenciamento das ferramentas. Semana que vem a gente vai falar sobre ferramentas de controle de versão, juntamente com o trabalho que vocês vão apresentar. Aí na outra semana a gente vai fazer uma rápida revisão, mas se não tiver dúvidas eu vou seguir com a prova e depois a gente continua o nosso trabalho, ok? Eu vou colocar aqui, são 5 itens, né? 5 atividades para vocês fazerem, que são similares, deixa eu mostrar a vocês, são similares a essa aqui, ó. Eu vou solicitar que vocês façam um envio, né? Igual aqui, ó, artigo. Ó, entrega da introdução, não é introdução completa. Eu vou falar problema do trabalho. Qual que é o problema que você quer resolver? Quais são os objetivos? Vou dar alguns exemplos, né? O que, que você falaria nesse item e vocês vão construir, né? Só para dar um reforço no que vocês já viram, vocês já escreveram o artigo, já tem a manha, ok? Então, só vou construir ali algumas etapas, vocês enviam elas e depois a gente fecha a introdução toda, passa a régua e vai para a próxima etapa de desenvolvimento, tá bom? Então, esse trabalho aqui para quarta-feira que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre. Não coloquei o conteúdo aqui, né? Mas é ferramentas de controle de versão. E, se ninguém tem dúvida, até semana que vem. Forte abraço, se cuidem e fiquem com Deus.
Ô Vicenzo, por que que você está de intruso aqui na minha aula, Vicenzo? Ah, então tá bom. Seja bem-vindo. Sempre que quiser participar, está convidado. É nóis.